Bom dia a todos, eu sou o Vicente, eu sou bolsista voluntário do professor Adriano de Amarante no grupo de Economia Aplicada, com foco em Economia de Energia. O nosso trabalho é sobre a eficiência na utilização das bacias hidrográficas brasileiras para a geração de energia elétrica. Esse trabalho é a continuação do que já foi feito anteriormente, na aplicação da metodologia de análise envoltória de dados para cálculo da eficiência das bacias hidrográficas no Brasil. A importância do trabalho é para notar diferenças na utilização dessas bacias, uma vez que grande parte, 90% da geração de energia no Brasil provém das usinas hidrelétricas. E essa produção é feita de maneira bastante diversa, devido a fatores como relevo e modo de aproveitamento das regiões. E ela é uma produção concentrada em pouquíssimas regiões, principalmente na região sudeste. Na etapa anterior do trabalho, a gente fez a aplicação do modelo com base nos inputs e outputs na metodologia de análise envoltória de dados, que foi utilizada para o cálculo de eficiência. Nessa etapa, o foco foi mais na revisão de literatura para buscar estudar outros trabalhos que utilizaram a ferramenta do DEA na aplicação no setor energético. O primeiro trabalho estudado foi o trabalho de Pollitt, publicado em 1994, sobre a eficiência produtiva das companhias de distribuição e transmissão de energia elétrica. Esse trabalho é um dos primeiros trabalhos a utilizar a ferramenta de DEA aplicada em economia de energia. O trabalho buscou calcular a eficiência de redes de transmissão e distribuição em 129 companhias de transmissão e 145 companhias de distribuição distribuídas pelos Estados Unidos e Inglaterra. O principal objetivo do trabalho foi testar a hipótese das companhias privadas serem mais eficientes que companhias estatais na distribuição e transmissão de energia. Após a aplicação do modelo, os resultados obtidos apontam que não é possível aceitar a hipótese de superioridade das companhias privadas. Tecnicamente, há um equilíbrio entre companhias privadas e companhias estatais quanto à eficiência de distribuição e transmissão, principalmente nos setores, nos países que ele estudou, que foram Estados Unidos e Inglaterra. No Brasil, o Marcos Rezende, em 2002, realizou uma pesquisa muito próxima, com dados de 1997 e 1998, para companhias de distribuição de energia brasileiras. Esse trabalho mostrou que a grande maioria das companhias de distribuição no Brasil são consideradas ineficientes. Elas trabalham num nível abaixo da fronteira de eficiência, sendo que apenas 2 de todas as companhias de distribuição foram consideradas eficientes. O modelo que ele utilizou, ele empregou a capacidade, como inputs o total de empregados, a capacidade dos transformadores e a extensão da rede. E como outputs foram utilizadas as variáveis de área de concessão, o total de consumidores e o total de vendas realizadas. Outro trabalho aplicado ao cenário brasileiro foi feito por Henrique Brigatti. Ele fez a análise de eficiência das distribuidoras nas regiões Sudeste e Nordeste, e o trabalho dele foi mais focado em eficiência operacional, ou seja, ele buscou ver aspectos mais de gestão, como receitas, custos e despesas, e não tanto quanto de produção ou de geração, distribuição propriamente disso, Não foi um trabalho tão técnico, mas sim um trabalho mais visando o lado operacional. Ele utilizou um modelo de ideia com retornos variáveis de escala, e o objetivo dele era verificar se existiam diferenças entre as companhias das regiões Sudeste e Nordeste, e também entre as próprias regiões. Os resultados que ele chegou apontam que existe um alto grau de homogeneidade nas companhias na utilização dos fatores, e que o estudo indica que as distribuidoras operam em um nível acima da alocação operacional ótima, de modo que por isso elas não são eficientes, porque elas têm que operar num nível a mais do que seria o eficiente, que seria o certo,
E isso é devido a suprir a alta demanda de energia, elas têm que trabalhar além da eficiência, de maneira que ficam abaixo na fronteira. Outro trabalho mais recente que foi analisado foi o trabalho de Lee, em 2014. Ele fez um estudo da eficiência unificada das companhias de distribuição na China. Ele fez um estudo contínuo ano a ano entre 2003 e 2010, e a principal diferença desse trabalho foi que ele fez a avaliação de eficiência unificada. No modelo unificado, ele junta as variáveis desejáveis com variáveis indesejáveis. Assim, ele consegue ter uma maior preocupação e mostrar os efeitos dessas variáveis indesejáveis, como por exemplo efeitos ambientais, efeitos sociais que não são pontos positivos, né? O que ele buscou com esse trabalho foi identificar o impacto das exigências regulatórias relacionadas à emissão de carbono que foram colocadas na China, entre 2003 e 2010. E aí ele faz uma comparação da eficiência anterior com a eficiência posterior, avaliando principalmente os impactos ambientais dessa medida do governo chinês. Aqui eu vou mostrar um pouco rapidinho só os resultados da aplicação. Isso foi feito no trabalho anterior, né, no que já foi apresentado anteriormente, que foi a aplicação do modelo DEA para os dados das bacias hidrográficas brasileiras. A gente vê que grande parte das bacias hidrográficas são consideradas eficientes. A gente tem consideradas com eficiência 1, que é o índice de eficiência máximo, a bacia do Atlântico Norte e Nordeste, São Francisco, Atlântico Leste, Paraná, Uruguai, Atlântico Sudeste, e aí com 0,81 a bacia do Tocantins e com 0,07 bem abaixo a bacia do Amazonas. Né? Então a gente vê que grande parte é considerada eficiente, apenas duas são ineficientes, sendo que o Amazonas é uma região com baixíssima eficiência, né? Fica bem atrás das outras, e alguns dos fatores que foram apontados para essa ineficiência é porque a região do Amazonas tem a maior capacidade inutilizada, né, devido aos grandes rios que possuem lá. Se fossem utilizados para geração de energia, teriam uma produção muito grande, mas existem diversos fatores que impedem o aproveitamento dessa bacia para geração de energia, como por exemplo fatores ambientais, da própria floresta amazônica ou das demarcações de terras indígenas, e também a difícil logística porque é uma região muito distante dos grandes centros, e assim fica difícil de trazer essa energia de lá para cá sem ter muitos prejuízos, né? Bom, o meu trabalho, essa última etapa foi a de revisão de literatura. A gente fez basicamente isso. Gostaria de agradecer aí a FAPESC, ao CNPq, a todos os professores, ao professor Adriano, aos grupos de pesquisa da UDESC que apoiaram e possibilitaram a produção do trabalho, e também com diversos ensinamentos sobre a aplicação. Muito obrigado a todos e até mais.